Diga achei. Olha que povo rápido. Quem não achou também está até na parede. Meu Deus do céu, olha lá. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora. Atenta para isso. Então Deus tirou Abraão de dentro da tenda dele, o conduziu para fora. Deus estava dentro da tenda falando com Adão, e o conduz para fora e diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contá-las. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança desta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: torna-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que te tem sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado ditosa velhice, em ditosa velhice da 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, aleluia, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, o refaíz, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode tomar o seu assento por um instante. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. 51 anos, pastor Josué, meu Deus, é forte. 50 anos é tempo. E por falar em tempo, nós temos um grande desafio aqui. Aprendemos a lidar com o tempo, porque um tempo, em algum momento da história da humanidade, ela é um ativo neutro. Adão e Eva, eles são imortais, mas depois que o pecado entra, eles pecam e vem a morte. Agora o tempo joga contra a gente, o tempo nos é contrário. Aliás, a palavra tempo, traduzido para tempo para nós no Novo Testamento, vem de 2 palavras gregas, tem até mais: kairos e cronos. Cronos fala desse tempo humano, cronologia, esse tempo do relógio. O kairos fala do tempo de Deus. Isso não é da língua propriamente, é mais filosófico, teológico, mas nós nos apropriamos dessa ideia sim, do cronos ser um tempo dos homens, e o kairos ser um tempo de Deus. E quando nós não sabemos usar o cronos, o tempo humano, com sabedoria, o tempo é capaz de nos fazer mais mal do que bem. Nós buscamos usar o tempo para mais bem do que mal na nossa vida, é uma busca de sabedoria. Quando nós pegamos um dinheiro e investimos a médio e longo prazo, o tempo é um ativo importantíssimo. A gente está utilizando o tempo mais para bem do que para mal. Mas o tempo, ele envelhece. Os irmãos da Presbiteriana Renovada Central não, que é brincadeira, todo mundo está muito de parabéns, glória a Deus, está tomando chá, né, da raiz de Davi, aleluia, glória a Deus. Pastor Josué continua um menino, oh glória a Deus. Eu lembro que a gente ia fazer algumas visitas, e algumas irmãs que não podiam mais estar aqui conosco,
né, devido a algumas enfermidades, e o menino Josué, e lembrava, né, o menino Josué, no tempo quando ele era do seminário ainda. Mas o tempo ele faz isso com a gente, o tempo ele envelhece, e é melhor envelhecer do que não envelhecer. Quantos foram embora nesta pandemia? Porque o tempo traz esses seus desafios, memórias, aprendizados. Quantas memórias aqui, quantos aprendizados na minha vida, mas muita coisa que a gente precisa lidar também. E Abraão, nesse texto aqui, ele está preocupado com isso. Abraão, ele está percebendo que ele está envelhecendo, as promessas de Deus não estão se cumprindo da maneira que ele achava que deveria se cumprir. Abraão está tenso, vendo a sua velhice chegando, está aflito, mas mesmo velho, isso no cronos humano, a velhice ela judia, ela é aflitiva, mas quando nós vivemos no Kairos de Deus, mesmo quando nós estamos envelhecendo, a gente consegue dar muitos frutos para o Senhor. Quando eu olho para Caleb, eu vejo Caleb com mais de 80 anos, querendo conquistar ainda cidades para Deus. Eu vejo Moisés tardio em idade, fazendo coisas sobrenaturais para o Senhor. O próprio Abraão, quando depois de 100 e poucos anos, Sara já tinha morrido, ele casa com Quetura, tem mais 6 filhos, está trocando fralda ainda quando ele está velho, porque a velhice para quem anda no Kairos de Deus não é problema, porque mesmo na sua velhice eles darão frutos bons e que permanecem. Diga glória a Deus por isso. Mas o tempo acumula, o tempo nos faz acumular muita coisa, e como a gente gosta de acumular. Todo mundo aqui tem uma gaveta cheio de tranqueira que não precisa guardar, para não dizer que não tem um quartinho, para não dizer que tem uma casa alugada em algum bairro, cheio de tranqueirada, guardado. Mas o tempo também faz com que a gente guarde muita tranqueira emocional, muitas tranqueiras emocionais. A gente acumula materiais, mágoas, são ressentimentos, são... Crianças não têm isso, mas porque não tem idade suficiente. O tempo traz isso, acumula sofrimento demais. Passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar, perdemos pessoas que nós não gostaríamos de perder. Muita gente perdeu, muita gente linda, querida, amada nessa pandemia. O tempo faz com que a gente se esqueça de algumas coisas, coisas que não eram para se esquecer. Tem gente que se esqueceu das bênçãos de Deus. Quantas vezes a gente pede num púlpito, num culto como esse de sexta-feira, alguém tem um testemunho para contar? Deixa eu te dizer uma coisa, por menor que pareça esse testemunho na sua vida, esse testemunho é mais importante para você que está contando às vezes do que para quem está ouvindo. Quando a gente conta um testemunho, a gente rememora, a gente traz de novo aquilo que nos dá esperança. A gente se esquece das bênçãos de Deus, a gente se esquece de quem prometeu. Às vezes a gente se esquece daquele Deus todo poderoso que Ele prometeu para a nossa vida. Nos esquecemos das bênçãos do Senhor. Conheço gente que foi curada de paralisia, andava em cadeira de roda, de repente Deus traz o milagre, e hoje com seus pés andando por lugares tortuosos, lugares que não era para andar, se esquecendo das coisas. O Senhor teve misericórdia e já trouxe ele de volta. Mas não é para você esquecer de algumas coisas. Não permita que o tempo te faça esquecer daquilo que não pode ser esquecido, porque o tempo, ele também nos cansa. Nos cansa. O tempo faz com que a gente faça muito tempo a mesma coisa, nos traz um cansaço. Começa a ser mais simples o começo da maratona do que a reta final, é lógico. Cansamos da mesma rotina, de perdoar as mesmas coisas. Tem gente cansada aqui hoje à noite, tem gente que já deu muito glória a Deus, mas Deus sabe a alma. Tem gente participando conosco pela internet e está cansado das mesmas coisas. E eu entendo. Isaías, projeta para mim Isaías capítulo 40, versículo de número 30. Ele diz que é natural o cansaço vir, não é anormal. Para quem anda no cronos humano, o tempo ele tem esse poder de trazer um certo tipo de cansaço. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Isso é do natural, esse é o poder do tempo contra nós, nos pressionando. Mas quem vive no Kairos do Senhor, continua o versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor, levante as tuas mãos, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aplauda Jesus, porque quem anda no Kairós de Deus, aleluia, o tempo, ele pode estar passando e cansando, mas ele recebe renovo da parte do Eterno. Com o tempo, a gente acostuma, olha aqui para mim, com o tempo, a gente se acostuma com coisas que não era para nós nos acostumarmos. A gente se acostuma com os hinos, a gente se acostuma com a liturgia, a gente se acostuma com o lugar. Ai daquele que sentar no meu lugar, misericórdia. No meu lugar você sentou? Aqui não acontece isso? Lógico que acontece, já trabalhei aqui, acontece assim também. Agora, pregador de fora, né, geralmente fala, acontece lá, aqui não acontece não, mas eu já trabalhei aqui, eu sei que acontece também, acontece todo lugar. Porque a gente se acostuma demais com as coisas. Jesus está salvando e tem gente olhando no relógio, meu Deus, será que dá tempo para jantar? Será que eu vou pegar a pizzaria aberta ainda? Jesus está ministrando ao coração. Jesus está falando com você de maneira diferenciada, atenta. Para aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo está querendo dizer à igreja. Eugene Peterson, ele disse que a familiaridade, ele anestesia a percepção. É verdade mesmo. A gente tende a se anestesiar com o tempo. Menos amáveis, a familiaridade nos deixa menos acessíveis, menos carinhosos, menos sonhadores muitas vezes. Não é o que Deus tem para você, não é o que Deus tem para a nossa igreja. A nossa igreja está fazendo 50 anos, o tempo quer fazer isso com a gente, quer nos pressionar para nós nos acostumarmos. A igreja brasileira se acostumar com cultos normais. Como é que foi o culto? Uma bênção. O que foi falado? Não sei, só sei que foi uma bênção. Entra de um jeito, sai do mesmo jeito. Irmão, é tempo de uma nova estação. Eu sinto a temperatura de Deus mudando. Eu sinto que Deus vai trazer um novo avivamento, e talvez seja o avivamento final mesmo, porque eu estou aguardando a volta de Jesus. A trombeta vai tocar, e antes dessa trombeta tocar, eu creio, espero e oro para que um grande avivamento da parte do Senhor tome todo este planeta e vida se converta aos pés de Jesus. Quem está comigo nessa oração, diga glória a Deus. Então é isso. Se não vivemos no tempo de Deus, nós podemos fazer como Abraão, nos enclausurarmos em uma tenda no meio do deserto e começarmos a murmurarmos das sequências, dos acontecimentos difíceis e da ausência daquilo que nós esperávamos que aconteceria e não aconteceu. Abraão está assim, se enclausurou dentro de uma tenda, está acostumado. Ele entrou dentro de uma tenda, dentro de um lugar, dentro da casa dele, de um lugar dentro que a visão dele está extremamente limitada. Tem gente aqui que entrou dentro desse lugar de visão limitada, porque dentro da tenda nós nos esquecemos das promessas de Deus. Dentro da tenda que nós mesmos construímos, nós esquecemos daquilo que Deus tem para nós, e nós ficamos vivendo a circunstância, a gente só olha aquilo que está à nossa frente. Aliás, tudo que a gente foca se expande. Imagine dentro de uma tenda. Abraão está fechado dentro da tenda, enclausurado ali, visão limitada, olhando para os objetos da tenda, e tudo se expande. Ele olha para o problema dele não poder ter filhos, uma promessa que não chega, isso se expande, está entendendo? Porque parece um gigante aquilo que você considera como problema, parece gigante porque você não para de falar nele, você não para de reclamar acerca dele, você não para de murmurar acerca dele, você não para de olhar para ele, você não para de falar nele. Ei, meu irmão, maior do que os seus problemas é o nosso Deus. O nosso Deus é grande. Espere coisas grandes de um Deus que é grande. Aleluia. As adversidades são complicadas, mas nós precisamos focar que o nosso Deus é um Deus. Tem gente que vive nesse lugar de desânimo. A tenda fala disso, desse lugar de desânimo. Quando eu deixo de enxergar, eu deixo de esperar. Eu acho que eu não vou ter filho coisa nenhuma. Eu acho que o meu servo é que vai herdar todas as coisas. Eu acho que Sarai estava certa em rir naquele momento que Deus disse que nós teríamos um filho. Ele está num lugar de desânimo. Tem muita gente dentro das igrejas hoje, canta, oferta, dizimam, mas não estão fazendo com alegria. Há um desânimo, o ânimo saindo, e dizendo: bom mesmo era naquele tempo, bom mesmo era naquele lugar, bom mesmo era naquela cidade. Tem gente que vive dentro desse lugar dos sonhos abandonados. Abraão entrou dentro da tenda dele, se enclausurou ali dentro, e ele está dentro desse lugar dos sonhos abandonados. Ele está querendo quase matar o sonho dele. Quer saber? É melhor deixar o meu sonho morrer, porque ou eu mato o meu sonho, ou meu sonho me mata. Tem gente assim hoje.
dizendo: ou eu mato meu sonho, ou meu sonho me mata, porque a frustração de uma expectativa que nunca vai ser saciada vai acabar comigo. Mas alguém disse que aquele que não sonha, ele envelhece mais rápido. Abraão está assim, está envelhecendo dentro da tenda, matando o seu sonho. Gente que vive dentro desse lugar, dentro dessa tenda, ele vive dentro de uma autopiedade. Tadinho de mim, coitadinho de mim, um vitimismo tremendo. Tadinho, que judiação. Por que Deus não está vendo, não está percebendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu dentro dessa tenda. Deus não se esquece de ninguém. Ele te trouxe aqui, Ele tem uma palavra poderosa para você. Aguenta aí. Gente que vive dentro desse lugar como Abraão entrou, dentro de uma tenda de incredulidade. Abraão, ele não desacredita na existência de Deus, mas ele começa a ficar incrédulo quanto às coisas que Deus disse. Isso é perigosíssimo demais. A gente é impossível deixar de acreditar que Deus exista. Tem muitos desviados, e desviados que não deixaram de acreditar que Deus existe, mas pararam de acreditar naquilo que Deus fala, nas promessas de Deus. Um lugar de incredulidade. Abraão ergueu uma muralha de incredulidade, pôs barreiras às promessas de Deus. E nós não somos diferentes de Abraão. Deus nos promete vitória, mas nós nos assentamos num cantinho amargurado e ficamos dizendo: está vendo, Deus, eu estou sozinho, não tenho um filho, para que essa herança toda? Existem pessoas assim que estão vivendo dentro desse lugar. Abraão estava dentro dessa tenda, falando tudo aquilo que estava dentro do coração dele, reclamando, cobrando de Deus, perturbado interiormente, perturbado. Ele está se esgotando, se esvaindo em todo o ânimo dele. Mas chegou um momento em que Abraão ficou quieto. Que maravilha esse momento quando o homem se cala. Quando o homem se cala, Deus fala. Eu não conheço um homem cheio de Deus que em algum momento da vida dele não se viu completamente vazio. Eu não conheço uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e que em algum momento da vida dela, ela não se viu completamente vazia, esgotada, totalmente esvaziada. Se você está se sentindo assim hoje, que bom, você está preparado para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes Deus não te enche porque você está cheio de você mesmo. Deus precisa te esvaziar. Deus estava esvaziando Abraão, quem entende isso? Abraão, o nome dele é Abrão, ele está no processo de se transformar em Abraão, pai de multidões. Ele ainda está no processo. Tem gente que não ouve Deus porque não para de falar, não para de murmurar, não para de reclamar. Mas naquele dia, o lugar do maior desânimo de Abraão se transformou numa experiência sobrenatural. Deus entra dentro da tenda de Abraão. Deus entra dentro daquele lugar de refúgio, entre aspas, de Abraão. E Deus, quando ele entra dentro da tenda, olha aqui para mim, quando ele entra dentro da tenda de Abraão, como se Deus quisesse dizer para Abraão: eu estou te entendendo. Porque é isso que significa entender, é entrar dentro da tenda do outro. Deus entrou dentro da tenda de Abraão para dizer: eu estou te compreendendo, eu estou te entendendo, Abraão, eu estou aqui te ouvindo. Vai, desabafa então o que você está querendo dizer, fala então, mas na hora que você se calar, fica tranquilo que eu tenho uma palavra profética para a tua vida. E Abraão, ele vai sentir Deus entendendo o coração dele. Deus entrou na sua tenda hoje à noite para mostrar para você que Ele está te entendendo. Mas a parte mais bonita dessa história é que Deus pega na mão de Abraão e diz: já entrei na sua tenda, já te entendi, agora vamos comigo até a minha tenda. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai levando o Abraão para a tenda dele. Ele sai da tenda de Abraão e entra na tenda de Deus. Onde é a tenda de Deus? Ele mostra o vasto universo, Ele mostra os céus, Ele mostra as estrelas e diz: Abraão, essa é minha tenda. Agora é hora de você sair do cronos humano e entrar no kairós divino. É hora de você começar a entender e compreender que o que eu tenho para você não é pequeno. O que eu tenho preparado para a tua vida e para a tua casa e para a tua família, homem nenhum pode atrapalhar, diabo nenhum pode paralisar, ninguém pode impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Sai, Abraão, da sua tenda. E quando Abraão sai da tenda, conte as estrelas, Abraão. E Abraão começa a contar as estrelas.
Abraão começa a contar as estrelas, 1, 2, Abraão está entendendo muita coisa ainda. Abraão começa de uma forma terapêutica, Deus trabalhar no coração dele. E aí ele começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 10.000, eu não dou conta. E Deus diz: pois assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Meu Deus, é forte. Imagine eu com esses papéis aqui na minha... É melhor um pano, eu vou ficar com a cara toda cheia de papel na cara. Amém. Por que é que Deus tira a gente da tenda? E agora sim eu começo, você entendeu esse pano de fundo? Eu quero dizer para você que Deus está querendo tirar a gente da nossa tenda, desse lugar de fechamento, de visão limitada. E é isso que Deus faz comigo e com você. Por que Deus me tira da tenda? Porque Deus está querendo te tirar da tenda hoje. Porque Deus nos leva para fora. Porque o mesmo telhado que você está sentindo que te protege é o mesmo lugar que limita de você enxergar mais longe. O mesmo lugar que te protege, você está considerando assim, de falsa segurança, é o mesmo lugar que está te atrapalhando e você não sabe. Essa talvez é o maior perigo da tenda. A tenda é um lugar que nós gostamos de ficar, traz um certo conforto. Sabe aquele problema que a gente está acostumado já? Sabe aquele problema que a gente já está habituado com ele, que a gente está tranquilo com ele? É exatamente a tenda que a gente constrói. A gente constrói tendas e tendas e tendas. Obrigado, meu anjo, você é um amor de pessoa. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus pela vida da minha irmã. Obrigado. Aleluia. E aí, onde que eu estava mesmo? Na tenda. Por que a tenda? Porque Deus nos tira da tenda. Nos tira da tenda porque a gente fica limitado. Agora é interessante que essa tenda é feita de couro de camelo. De noite, de uma determinada forma, eu não sei o que acontece ali, mas ele se abre os poros, ou ele se fecha e traz aconchego. De dia ele se abre no sol escaldante, traz um certo refrigério. Essa tenda que a gente constrói, muitas vezes são tendas emocionais, são tendas espirituais. A gente vai levantando paredes, a gente vai levantando tendas, e parece tão bonito. Olha o tamanho da minha tenda, olha como eu estou confortável, eu estou estagnado, não estou avançando, mas pelo menos eu não estou tendo prejuízo nenhum, e eu vou tocando a vida do jeito que eu posso, numa mornidão tremenda. Minha vida espiritual não evolui, minha vida emocional continua na mesma coisa, a minha vida familiar, financeira, vai degringolando aos poucos, mas eu estou ali habituado aos meus problemas. E essa tenda que me parece tão segura, que me protege tanto, ela me limita de enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe por que ainda tem gente que não está vivendo o avivamento de Deus? Porque ainda está enclausurado na sua própria tenda. Aqui é o lugar onde eu fico confortável, pastor. Hoje Deus está dizendo: sai da tua tenda, porque eu quero te mostrar coisas grandes, coisas vastas, coisas tremendas, coisas especiais. Hoje Deus quer te pegar, quer te chacoalhar e dizer: o que eu tenho para ti é muito maior, o que eu tenho para ti, levante a mão, é muito melhor. Para de ficar estagnado naquilo que eu não mandei você ficar. Vou ficar trancado aqui sozinho, mas os muros que a gente acha que nos protege são os mesmos que nos aprisionam. A mesma tenda que nos protege na chuva é a mesma tenda que faz com que a gente não enxergue o que Deus tem para nós. Eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim. É lógico, você está tão absorvido com as coisas dessa vida, com esse mundo pecaminoso, cheio de sugestões, cheio de colorido, e está esquecendo da simplicidade do Evangelho puro e simples. Há tanta novidade por aí, há tanta coisa por aí, tem igreja para todo tipo de gente, todo tipo de gosto, meu irmão. Mas nós estamos fazendo 51 anos aqui pregando o Evangelho puro e simples, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, e um dia Ele vai voltar. Esta igreja continuará sendo uma voz profética nessa cidade e nessa região, porque há muito tempo atrás a gente saiu de uma tenda pequena, e nós estamos na tenda de Deus, vivendo o propósito de Deus. Há 51 anos nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Aleluia.
A tenda distrai a gente vai ficando fixo no lugar, a gente vai desacreditando do que Deus tem pra gente, a gente vai pensando que a tenda é o último estágio, que não tem mais nada para acontecer na nossa. Assim tem gente, não tem mais nada para acontecer na minha vida. Eu já vi de tudo. Eu sou do tempo do pastor Abel. Acho que tem gente ainda do pastor Abel aqui, tem? Quem que é? Quem que é do tempo do pastor Abel? Diga glória a Deus. Eita glória. Aí sim, hein? Glória a Deus. O tempo do pastor Abel, que bênção. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer, e eu sei que tem hora que você olha para esse tempo todo, diz assim: será que tem alguma coisa ainda para acontecer comigo? Será que tem alguma coisa de Deus ainda para essa igreja? Depois de 51 anos, pastor Rodrigo, eu amo esse menino demais. Ô pastor Rodrigo, Deus te abençoe poderosamente. Quando ele fazia direito, lembra de fazer direito, irmão? Fazia direito, cantava no louvor. E um dia eu sentado no púlpito olhei para ele e ouvi ele com o microfone na mão, e Deus dizendo: o chamado que eu tenho com esse menino é muito diferente do que ele acha. Eu tenho algo poderoso na vida dele. Deus vai cumprir, está cumprindo todas as suas promessas. Vai fazer muito mais ainda, Rodrigo. Será que tem alguma coisa para contar? Parecendo João. Sabe João, discípulo, o apóstolo João? João viu de tudo já há 3 anos e meio andando com Jesus. Viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar. Ele escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João. Ele, que mais tem para acontecer na minha vida? Jogaram João, velhinho, numa ilha chamada Patmos. Tem alguma coisa? Coloca aí Apocalipse, capítulo de número 1. Será que tem alguma coisa ainda para acontecer? A partir do versículo 6, eu acho. Será que tem mais alguma coisa para acontecer na minha vida? Será que Deus tem alguma? Aqui, na ilha de Patmos, o que me segue é a morte, mais nada. Eu vi tudo o que eu poderia ver. Olha o versículo de número 7, vamos ver. Olha lá o que diz. Vamos na sequência. Glória a Deus. Vai lá, pode ir o 8. Isso, volta no 5. Eu gostaria de ler, olha lá. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha lá, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Versículo 8: eu sou o alfa e o... Ele começou a receber revelações da parte do Senhor, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Parece que não tinha mais nada para acontecer na vida dele. Começa a vir: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Olha lá, o que é que tem para acontecer mais na nossa vida? 51 anos, que mais? Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Verso 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Olha o verso 12: e virei para ver quem falava comigo. Quem é que está falando comigo? Tem mais alguma coisa para acontecer na minha vida? Eu já vi de tudo, eu já tive todas as experiências que alguém pode ter. Eu vi o Senhor, eu encostei a minha cabeça no peito de Jesus, ouvi o coração de Jesus. Tem mais alguma coisa para mim? Tem mais alguma coisa para esta igreja? E quando ele virou para ver quem falava com ele, virando, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, levante a mão, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Aleluia. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. O verso 16 diz assim: e ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, aleluia, quando na sua força resplandece. Verso 17: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ei que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, amém. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Meu Deus,
nada para acontecer? Fica a sua mão levantada, fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Para aquele que estava pensando, não tem mais nada para acontecer. Será que tem alguma coisa ainda para eu experimentar diante de Deus nessa terra? No cronos humano, irmão, não tem muita coisa. O tempo está correndo contra você, mas no Kairos de Deus ainda tem plano de Deus para a tua vida. Você está respirando, ainda tem experiências de Deus para a tua vida. Ainda tem milagres de Deus através de você, por você e em você. Aleluia. No cronos humano você pode achar que já viu de tudo, já ouviu de tudo, mas no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele está estabelecendo um tempo novo e dizendo: coisas maiores você verá, coisas melhores ainda recairão sobre nós. Tudo que nós estamos vivendo aqui são estrelas que gente contou lá atrás, mas nós estamos aqui vivendo e contando estrelas porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Sai da tua tenda. Sai da tua tenda, ó filho meu. Por que Deus nos tira da nossa tenda? Porque fora da tenda nós nos lembramos que em Deus não há limites. Dentro da tenda a gente fica prisioneiro, fica preso. Parece Deus tão pequeno. Eu não canso de dizer ali na casa de oração o seguinte: espere grandes coisas de um Deus que é grande. Cada culto, eu particularmente venho para o culto com uma expectativa. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus vai falar hoje? O tempo te cansou? O tempo te fez esquecer? Te deixou morno? Você não tem mais esse tipo de expectativa? Você vem para o culto como quem vem num teatro? Você vem para o culto como se viesse para qualquer lugar? Não, você não está numa reunião qualquer. Nós estamos aqui em família, e na cabeceira desse grande banquete está Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Aqui não é uma reunião qualquer, aqui não é um ajuntamento de evangélicos como diz o IBGE, aqui está reunido os filhos do Deus vivo, aleluia, e adoram a Deus em espírito e em verdade, aleluia, pois adore ao Senhor na beleza de sua santidade. Nada pode te limitar, sai da tua tenda. Eu vou dizendo que Deus nos tira da nossa tenda para que as alianças sejam renovadas. Deus renovou a aliança dele com Abraão quando o retirou da sua tenda, porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de pacto. Abraão diz: como que eu posso tomar posse das promessas que o Senhor me fez? E Deus disse o seguinte: traga um novilho, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos. Isso, corta eles na metade, separa os pombinhos, rolinhas, deixa do jeito que está, separa, eu quero fazer algo com você. E ele ficou o dia inteirinho com aqueles animais mortos, separados. Ele tinha que enxotar as aves, porque sair da tenda, meu irmão, e contar estrelas, isso fala da nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade não é só subjetiva, contando estrelas, sonhando, cheio de expectativa no coração, gerando coisas grandes em Deus. Ela também tem o seu desdobramento prático no dia a dia. Ela tem o seu desdobramento dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Ela tem o seu desdobramento prático. Vai ter que cortar animais, separar, enxotar as aves que querem atrapalhar aquilo que Deus tem para a sua vida. E esta noite nós arrancamos, quebramos, expulsamos em nome de Jesus tudo aquilo que vem contra você e a sua família, tentar te esfriar, te abandonar, tentar te fazer desviar, em nome de Jesus, caiu por terra em Cristo Jesus. O pacto é interessante que quando ele está celebrando aquele pacto com Deus, os urubus vêm, ele enxota, e Deus faz um pacto com Abraão, como se Deus dissesse: eu vou empenhar a minha palavra como um símbolo dessa palavra, nós vamos fazer uma aliança. Porque esse pacto? Que Abraão ficasse sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus de alianças. Deus faz alianças conosco. Aliás, a Bíblia, nós temos pactos com Moisés, Deus fazendo pactos com Davi, pactos com o povo de Israel. Aqui Deus está fazendo um pacto com Abraão, mas um pacto e aliança mais linda que Deus fez foi com o seu Filho Jesus Cristo. Porque numa aliança são 2 partes, e a parte humana, ela não consegue suprir, ela não consegue responder do jeito que deveria responder.
Mas desce Jesus Cristo, e Ele responde, Ele cumpre toda a lei, e Ele sela com Deus uma aliança, a nova aliança no sangue do Cordeiro de Deus vivo. Todos que estiverem debaixo de Jesus Cristo estão dentro dessa aliança. Jesus é que veio cumprir o pacto com Deus, é o único santo, e Jesus fez isso porque a gente não dá conta. Por isso que a gente diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu gosto muito das canções, pastor. Eu gosto muito das palavras do pastor Josué. Eu gosto muito das palavras dos pastores e obreiros aqui. Mas eu ainda não entendo Jesus como vocês entendem. Você precisa entender, porque você precisa responder positivamente ao Cristo ressuscitado. Não existe salvação senão por intermédio de Jesus Cristo. É Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu se não for por intermédio meu, diz o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Talvez eu esteja falando com pessoas pelo YouTube, pelo Facebook aqui, que precisam renovar a sua aliança com Deus, precisam renovar a sua aliança com o Senhor. Está desgastado, está ferido, está se enclausurando de novo, está entrando na tenda de novo, e Deus está dizendo: vocês estão procurando um avivamento? Pois bem, sai da tua tenda e renova a tua aliança comigo, diz o Senhor. Não, alguns não entenderam. Você quer um avivamento? Quer uma vida abundante diante do Eterno? Pois saia da tua tenda e renova a tua aliança comigo, diz o Senhor. Fique em pé comigo na presença do Senhor. É exatamente o que a gente veio fazer aqui. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Eu quero dizer para você que é isso que a gente veio fazer. A gente saiu da nossa tenda e Deus armou a tenda dele aqui na Travessa Mauá 48, e Ele está chamando vidas na região toda. Sai da tua tenda e entra na minha tenda. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Se o avivamento que está acontecendo no seu coração foi produzido e aceso por homens, homens vão apagar. Se o fogo que está ardendo no teu coração, o anseio, a intensidade, foram homens que acenderam, eu tenho uma má notícia para você: já já homens vão apagar. Mas se esse fogo quem acendeu foi o Espírito Santo de Deus, ninguém pode apagar. Ninguém. Eu gostaria de convidar, eu não sei se é possível, pastor, posso chamar aqui à frente? Eu gostaria de chamar você que entrou aqui hoje à noite e sentiu o impacto da palavra no coração e está dizendo: eu preciso renovar a aliança com o Senhor. Eu preciso sair da minha tenda. Eu tenho construído tendas emocionais muito poderosas, muito fortes, mas essa mesma tenda que me traz uma certa segurança, conforto, é a mesma tenda que está me limitando de alçar voos maiores em Deus. E eu preciso do Senhor, eu preciso renovar a aliança, eu preciso sair da minha tenda. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, traz a sua Bíblia, traz a sua bolsa, pode vir aqui para frente, dá um jeito de vir aqui, sai do seu lugar. Você que quer que o Espírito Santo de Deus, Ele venha acender o fogo de graça sobre a tua alma. Você está buscando um renovo já há muito tempo, e você sabe que não é de homens que vem. Você sabe que é só o Espírito Santo. Ele sabe, Ele está falando contigo agora. Você sabe que é Ele. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Isso, venha. Nós temos espaços aqui. Sai do seu lugar. Toma uma posição diante do Senhor. A nossa espiritualidade tem desdobramentos práticos, meu irmão. Faz isso nesta hora. Aleluia. Mas eu não quero constrangê-lo. Caso você não consiga vir aqui à frente andando, quiser se assentar, tomar uma posição diante do Senhor, você tem liberdade. Você que está participando conosco, tem gente que coloca na televisão, YouTube, o culto, pastor Josué, e eu sei que tem gente já com os joelhos dobrados no sofá, dizendo: Deus, eu quero renovar a aliança contigo, eu quero sair da minha tenda, e eu estou querendo um avivamento, eu estou querendo um renovo espiritual, eu estou querendo um fortalecimento na minha vida espiritual. Não tem nada que eu queira mais do que o Senhor acender uma chama de fogo, de graça e de poder sobre a minha vida. Eu quero um fogo nessa igreja, eu quero um avivamento nessa cidade, que comece na minha casa, que comece no meu coração. Deus
Deus vai fazer algo na tua vida, Deus vai fazer algo na tua casa, Deus vai surpreender você. Deus está pedindo para você contar estrelas. Comece a contar estrelas e gerar expectativas grandes no teu coração. Eu quero chamar o Donelli aqui em cima. Donelli já vai orar por você. O pastor Donelli da Renovada de Pirapozinho, meu irmão, vem aqui em cima. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está gerando. Vai contando estrela e volta a contar estrela. Volta a contar estrela, volte a contar estrelas. Oh, aleluia.